Complementando aqui, né? Acumular patrimônio, pensando assim, friamente, não é difícil, né? Porque é basicamente juntar 3 variáveis: o aporte mensal, o tempo e a taxa de juros. Para você juntar mais, então, ou você deixa seu dinheiro investido por mais tempo, tem uma rentabilidade maior, ou investe mais mensalmente. Pensando num planejamento de aposentadoria ali na casa de 60, 65 anos, a gente tem a possibilidade de sair nesse exemplo aqui de 60 anos para chegar em 65. Isso já traz um aumento bem expressivo do seu patrimônio ali, se for aposentar um pouco mais tarde, chegar nos 70 anos também. Então, a cada 10 anos que passam, você praticamente mais do que dobra o seu patrimônio e a renda mensal consequente por conta desse efeito dos juros compostos, né? Então, no início, você está tendo lá um esforço muito grande de fazer aporte e parece que não tem resultado, tá naquela zona de arrebentação, né? A partir do momento que o patrimônio começa a ficar mais expressivo, no longo prazo, o efeito dos juros se torna mais relevante do que o efeito do aporte. Então, aumentar o prazo é interessante por conta disso, a gente consegue muitos ganhos adicionais em relação a isso. Segunda variável é a taxa de juros. A gente não pode, muitas vezes, buscar mais retorno e mudar o perfil de risco da carteira simplesmente para tentar chegar num patrimônio e numa renda lá na frente. Por quê? O objetivo dos investimentos é te fazer dormir tranquilo, é te trazer tranquilidade e segurança. Não é para você ficar preocupado se o seu dinheiro está caindo ou não. Então, eu não gosto muito de mudar as projeções, aumentando a rentabilidade. Primeiro, por questões de risco, né? Pode ser que aquela rentabilidade mais alta projetada não se concretize, então é melhor a gente ser conservador, e se a gente errar, a gente erra para menos e, consequentemente, você vai ter uma segurança muito maior lá na frente, porque você vai ter um patrimônio maior do que o projetado. Então, é melhor ser conservador nessa análise. E segundo, porque eu não posso te fazer correr um risco que você não tem capacidade, ou capacidade no sentido de tranquilidade mental mesmo para dormir tranquilo com aquele dinheiro investido. Então, o que sobra ali, dado que a gente não pode aumentar a sua aposentadoria de 60 para 80 anos, por exemplo, é aumentar o aporte. E aumentando o aporte, a gente consegue, por exemplo, se a gente dobra o aporte, vai dobrar o patrimônio acumulado e dobrar a renda que você tem lá na frente. E eu sempre falo que é importante ter o equilíbrio também, né? Você não pode simplesmente deixar de viver hoje para acumular patrimônio lá na frente. É chegar num equilíbrio de qual que é o custo de vida que a gente consegue ter, viver tranquilo, ter uma qualidade de vida legal, sem muitos luxos ali, dada a renda que a gente tem, mas que a gente consegue investir um valor legal para chegar lá na frente e continuar mantendo o padrão de vida, né? Porque se hoje você tem um padrão de vida, investe pouco, e lá na frente você não tem um patrimônio suficiente para continuar com esse padrão de vida, aumentar o padrão é muito fácil, mas para cair a gente sofre muito também. Então, chegar nesse equilíbrio de você analisar o orçamento aí, ver onde dá para cortar, às vezes ter alguns ajustes ali que podem trazer um efeito relevante no longo prazo. O Pedro comentou dessa questão do consórcio, com ele acabando, e investir essa diferença, já que você está vivendo ali um gasto base que você está acostumado, pega esse consórcio e continua investindo ele, só que agora nos investimentos tradicionais, porque isso aumenta também o patrimônio no longo prazo. Sim. É quase que no meu caso aqui é uma questão bem educacional. Primeiro, aprender, por isso que eu estou buscando você para ter esse caminho assim, e aí fazer uma reeducação aqui na vida do dia a dia, né? Isso aí vai ser um estudo interno nosso aqui, vai conversar bastante para ver o que dá para reajustar. Você comentar, isso é muito importante mesmo, porque talvez um dos grandes problemas de grande parte da população brasileira não é simplesmente não ganhar dinheiro, porque uma renda ali de quase 20 mil reais, vamos colocar 20 mil para arredondar o cálculo, né? 240, 250 no ano de renda. Em 4 anos você faz 1 milhão. Só que quanto que tem guardado hoje, pensando que você tem 40, talvez trabalha desde os 20, entende? Muitas vezes não é um problema de fazer dinheiro, é um problema de educacional, guardar o dinheiro da maneira correta, investir para potencializar no longo prazo. Então, muitas vezes a gente faz muito dinheiro, só que se a gente não dá um destino correto para ele, a gente acaba chegando lá na frente e frustrando. E o objetivo dessas projeções aqui não é cravar na pedra falando, cara, em 60 anos você vai ter essa renda de 10 mil reais que a gente colocou aqui. Não é isso, porque muita coisa pode mudar, taxa de juros, cenário econômico, seu aporte, tudo isso impacta bastante, mas é algo para nivelar a expectativa, de você entender, cara, com esse aporte aqui de R$1.000, eu não vou chegar. Então eu preciso dar um jeito de ou aumentar o meu aporte, ou então esperar mais tempo para aposentadoria. O nosso objetivo é justamente te mostrar e ter essa tranquilidade que você vai atingir os seus objetivos. E para atingir os seus objetivos,
objetivos, muitas vezes o nosso lado é importante, investir da maneira correta, só que também não tem como fazer milagre. A gente tem um certo limite, então é um trabalho em conjunto, né? A gente faz nossa parte, você faz sua parte, que aí a gente chega lá na frente e a gente nivela aqui as expectativas de mostrar, cara, pra chegar nesse ponto aqui, tem esse esforço que precisa fazer. Às vezes precisa de um certo sacrifício pra chegar lá. E aí é mais ou menos assim que a gente pensa. Que bom que vocês são retos, assim. Aí a gente vai pegando a coisa. Vai ficando mais velho, a gente vai começando a ouvir os outros. Às vezes até não, porque, assim, escuta os outros, santo de casa não faz milagre, né? Então as pessoas escutam a gente, mas meu pai, se eu falar alguma coisa com ele, entra no ouvido, sai no outro, então parece que é de propósito. Parece que é de propósito. Mas assim, eu acho que é muito importante ter essa transparência mesmo de... Eu não vou simplesmente te mostrar uma projeção aqui maravilhosa, que você vai ter um patrimônio muito grande, uma renda muito grande, pra você ficar feliz e fechar com a gente. E lá na frente você fica frustrado porque não atingiu o seu objetivo. Pelo contrário, eu tenho que ser o mais conservador e mais realista possível pra... Se você se frustrar com a projeção, vai ser uma frustração positiva, né? Que você chegou mais longe do que a gente estava projetando. Então essa é uma projeção conservadora, dado esses números. Igual o Pedro comentou lá no início, uma planilha de Excel aceita tudo. Qualquer número que a gente colocar vai cuspir um valor. Então a gente vai fazendo projeções e ao longo do tempo também a gente vai reajustando essas projeções para ver se a gente está no caminho, se precisa fazer algum ajuste, enfim, nas finanças e por aí vai, na carteira de investimentos também, para ter certeza que no 60 anos, 65, o seu objetivo principal vai estar cumprido.